gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Amém? Somente até aqui. Estava meditando nessa palavra e o Senhor me recordou da promessa que Ele fez a Moisés e a Abraão, e fez a promessa a todo o povo de Israel, que eles herdariam uma terra em algum dia. Mas a Bíblia diz que, eu vou resumir a palavra, aquilo que o Senhor falou comigo, e também parte do meu testemunho, para que o tempo a gente alcance aqui, para falar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Então a Bíblia diz que Deus, Ele promete a terra para o povo e fala: olha, vocês vão adentrar numa terra que mana leite e mel, e prometeu ali uma terra a eles. E a Bíblia diz que somente 2 pessoas entraram nessa terra prometida, Josué e Calebe. E Deus fala agora para Josué ir até uma terra, para habitar aquela terra, para chegar até Jericó. E diz a palavra que Josué, ele manda 2 pessoas para espiar a terra, para conhecer aquela terra, para ver se era uma terra boa, para ver se haviam ali muitos soldados, se haviam muitos inimigos, e armar uma estratégia para que eles pudessem invadir aquela cidade. E diz a Bíblia agora que eles entram em Jericó e começam a observar aquela terra, mas logo o rei daquele lugar fica sabendo que havia pessoas ali e manda os soldados persegui-los. E eles adentram uma casa, e diz a Bíblia que essa casa é de uma prostituta chamada Raabe. Então eles ficam ali e Raabe esconde eles no andar de cima e deixa eles bem escondidos. E então os soldados do rei vêm até a casa de Raabe para perguntar se os soldados estavam ali, se havia alguém desconhecido naquele lugar. Ela falou: olha, eles vieram aqui sim, passaram por aqui, mas eu não sabia o que era. Mas eles foram embora, foram por um lugar distante, e apontou uma direção para que eles pudessem ir atrás. Mas ela estava mentindo, porque ela estava abrigando aqueles espias de Josué na casa dela. E diz a palavra então que eles descem dali certa hora da noite, e ela fala: olha, agora vocês vão para uma outra direção, porque eu mandei os soldados ir para um lugar e vocês vão para o outro, para vocês conseguirem fugir. E ela já sabia que aqueles soldados naquele momento eram o povo de Israel. E naquela época o povo de Israel já era famoso, já era conhecido, porque Deus, ele estava com aquele povo, e aonde eles vinham, Deus dava por herança para eles. E ela já estava ciente que aqueles povos vieram ali para destruir, aleluia, a terra de Jericó. E eu fico me perguntando, por que será que aquela mulher abrigou aqueles homens ali na sua casa, sabendo que eles poderiam destruir a sua casa, que eles estavam ali para espiar a terra e para tomar posse daquele lugar. E eu fico me perguntando, eu estava ali sentado me perguntando, por que será que aquela mulher abrigou aqueles homens? E diz a palavra então que ela manda eles descer do andar de cima e fala: olha, vocês podem ir, e eu sei que vocês vão destruir essa terra, mas eu gostaria de pedir que vocês deixassem eu e a minha família vivos. E aqueles soldados então fizeram uma promessa para ela, falou: olha, já que você nos abrigou, você nos protegeu, você impediu que nós fôssemos mortos, eu quero então fazer um trato com você. Certo dia nós vamos vir e invadir a terra e vamos destruir tudo. E para que a sua casa não seja destruída, você coloque para o lado de fora da janela um lenço, que nós vamos saber que é ali a sua casa, e aquela casa será poupada. E então ela mandou os espias embora, eles foram embora, chegaram a Josué: olha, Josué, aconteceu isso, a terra é boa, é assim, nós podemos usar certa estratégia. Só que lá tem uma casa de uma mulher que ela nos recebeu, e nós queríamos poupar a vida dela, nós fizemos um trato com ela, e nós vamos poupar a vida dela, porque ela impediu que nós fôssemos mortos. Porque quando nós chegamos ali naquela cidade, o rei ficou sabendo e mandou os seus soldados ir atrás de nós. Então Josué falou: pois bem, nós vamos poupar a casa dela então. E diz a Bíblia então que certa feita mais para frente eles vão invadir a terra de Jericó, e somente a casa de Raabe é poupada. Toda aquela terra foi destruída, saqueada, matada, as pessoas ali naquele lugar a fio da espada. Mas a casa de Raabe, ela ficou intacta, e a sua família também. Deus poupou a vida de Raabe.
E eu fiquei me perguntando, por que será? Por que será que isso aconteceu? Era uma prostituta, tantas casas para eles se abrigarem, para eles se esconderem. Logo na casa de uma prostituta, e eles foram se abrigar ali. O porquê será que eles foram se abrigar naquela casa? E o Senhor começou a ministrar no meu coração certa palavra que fala a respeito da minha vida também. E o Senhor começou a ministrar que aquela mulher, ela era improvável, porque ela era uma prostituta, ninguém dava mais nada para ela. As pessoas só sabiam usar ela, só queriam o que ela tinha para oferecer. As pessoas sabiam que ela era uma prostituta, então ela só servia para ser uma prostituta. Aleluia. Amém. Ela não tinha valor para a sociedade, aquela mulher. Ela não tinha valor para ninguém. Mas Deus conhecia aquela mulher. Deus tinha algo preparado para a história dela. Ela era improvável. Ela era uma pessoa improvável. Jamais alguém diria que sairia, que daria um fruto daquela mulher. Mas diz a Bíblia aqui no livro de Mateus que ela faz parte da genealogia de Jesus, que através da vida dela foram geradas famílias e famílias e famílias até que chegou Jesus. Então Jesus, ele faz parte da genealogia de uma prostituta. E eu fico imaginando, Deus, como que isso é possível? Aleluia. Mas Deus, ele tinha um plano para aquela mulher, traçado. Deus sabia exatamente aonde enviar aquelas duas espias. Já era um plano de Deus aquilo. Não foi por acaso. Nada acontece por acaso. Nada escapa do controle de Deus. Nada acontece sem que Deus permita. Aleluia. Então, meu irmão e minha irmã, não se preocupe. Deus ainda está no controle. Deus ainda está no controle. Ele não perdeu o controle. Ele não perdeu a direção. Ele sabe o que está fazendo. E eu falei, não é possível. Eu comigo mesmo, eu fico nas minhas paranoias. Eu falo, cara, Deus é muito louco. Só pode ser. Deus só pode ser muito doido. Porque acontece cada coisa na vida da gente. Olha só aquela mulher abrigando dois camaradas que vieram para destruir a casa dela. Os caras vieram para destruir. E ela escondeu eles na casa dela. Aleluia. Deus, ele tem o plano perfeito. Aleluia. E foi lido aqui nesta noite. Há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo. Aleluia. E nós precisamos respeitar esse tempo e obedecer esse tempo. É difícil, dói, mas é necessário. Aleluia. Porque eu fico imaginando se aquela mulher, ela se atormenta, ela fica com medo de abrigar aqueles dois caras na casa dela. Será que ela fazeria parte da genealogia de Jesus? Talvez sim, porque esse Deus, ele tem um plano traçado. Mas de repente poderia acontecer de uma outra maneira. Aleluia. Deus ainda está no controle. Glória a Deus. E eu fico observando, meus irmãos, como Deus é maravilhoso. Como Deus escolhe os improváveis. Eu vim conversando com o pastor, ele falou, sou doido. Eu falei, eu acho que eu sou mais doido ainda. Deus escolhe os doidos mesmo, os loucos, para confundir os sábios. Deus escolhe os improváveis. Aleluia. E Ele capacita e coloca num lugar como esse. Glória a Deus. E essa foi a palavra que o Senhor me deu a respeito dessa mulher, uma prostituta, que ninguém dava nada por ela. Estava perdida, não tinha valor nenhum para a sociedade. Mas agora ela faz parte da genealogia do Salvador. Glória a Deus. Ela faz parte da genealogia de Jesus.
aquele que veio, morreu na cruz por mim e por você, aleluia, que deu a sua vida por nós, ela faz parte da história de Jesus. E o Senhor estava ministrando, quando eu entrei ali no quarto, o Senhor falou comigo, fala do seu testemunho um pouquinho. Falei, Jesus, mas já 2 vezes eu preguei aqui essa semana e falei, fala do seu testemunho. Aleluia. Eu vou encurtar bastante numa outra oportunidade, se Deus assim permitir, eu conto parte do meu testemunho. Mas eu também era um improvável, ninguém dava valor mais para mim. Eu não tinha valor nenhum para a sociedade. Eu nasci num lar completamente disfuncional. Meu pai era alcoólatra. A minha mãe se divorciou dele, eu tinha 4 anos, e se casou novamente. E o tempo foi passando, e com 13 anos de idade eu saí de casa, fui morar sozinho. Conheci as drogas, me afundei no mundo das drogas. Não tinha mais valor nenhum para a sociedade, era desprezado. Aleluia. E eu tive muita, mas muita oportunidade de fazer coisa errada na vida. Eu não desperdicei nenhuma, irmãos. Eu era muito doido, topava tudo. Aleluia. E só ia se afundando, cada vez mais se afundando. E se afundando nas drogas, no álcool, nos vícios. O improvável. Não tinha futuro, não tinha valor nenhum para a sociedade. Onde eu passava, as pessoas diziam, esse aí não tem jeito não. Esse aí não tem futuro, é um sem futuro. Pessoas da minha própria família diziam, esse aí não tem mais jeito. Isso aí é só a morte. Aleluia. Mas Deus tinha um plano traçado para a minha vida. Aleluia. Deus tinha uma história marcada para a minha vida. Deus tinha um tempo exato para a minha vida. Glória a Deus. E as coisas começaram a acontecer na minha vida. Certa noite eu usei tanta droga que não fez efeito nenhum. Falei, caramba, eu acho que é hora de eu parar com esse negócio. E meu irmão tinha se convertido na cadeia, ele foi preso com uma droga minha e ficou preso lá 1 ano e 7 meses. Tinha pego 3 anos e meio e Deus falou que ia tirar ele antes da cadeia, se ele se convertesse. Ele se converteu e Deus tirou ele 2 anos antes da sua pena. E naquela época, irmãos, quem era preso com droga não tinha jeito, não tinha solução. 3 anos e meio era 3 anos e meio. Mas Deus fez uma promessa e tirou ele antes. E eu me lembro que era meia-noite e eu desci para casa e falei, não fez efeito nenhum mais essa droga, eu vou embora e vou ver o que está acontecendo, porque não dá mais, eu vou ter que parar com isso. Mas já era o Espírito Santo trabalhando em mim. Eu cheguei em casa à meia-noite, meu irmão estava sentado na cama lendo a Bíblia. Eu falei, Robson, eu não aguento mais, cara, essa vida. Quero parar, quero sair. Você quer mesmo? Quero. Pegou o telefone, ligou para uma amiga nossa de São Paulo. Ela é pastora, ela é diretora de um lugar, eu esqueci o nome agora, Vale da Bênção, em São Paulo. E ela falou, não, vamos dar um jeito, tem um amigo meu, um pastor em Maringá, que ele tem uma casa de recuperação evangélica. Ligou para ele e falou, não, pode mandar. Amanhecendo o dia eu estava dentro do ônibus indo para a casa de recuperação. No mesmo dia. Fiquei 7 meses internado. No segundo mês, do primeiro para o segundo mês, Deus falou tremendamente comigo. Me batizou com o Espírito Santo. Eu falei, rapaz, o negócio é bom. Aí eu falei, não, quero me batizar. Pastor, vamos te batizar. Então me batizei lá dentro da casa de recuperação e foi coisa linda que Deus fez. E a partir daquele momento começou uma nova história para a minha vida. Um improvável. E Deus começou a mover as águas, começou a trabalhar. Eu voltei de Maringá para a minha cidade, no interior de São Paulo. Comecei a congregar na Assembleia de Deus e ali Deus foi transformando a minha vida. Conheci uma moça, me casei. Tive 2 filhos com ela, tenho uma filha de 14 anos e um filho de 7. E comecei a trabalhar na igreja e o chamado para missões sempre fervia no meu coração. Sempre falava de missão, meu coração acelerava.
E eu trabalhei em todas as áreas da igreja, todas as áreas, porque eu sempre gostei de trabalhar, sempre gostei de fazer. Aleluia. E trabalhei muito, e fiquei casado durante 15 anos. Mas no ano passado, no início da pandemia já, as coisas começaram a se esfriar na igreja, que não podia abrir igreja, não podia ir para a igreja. Lá na minha cidade fechou tudo, não podia abrir as portas das igrejas, e fechou, e não tinha mais jeito, e começou a se esfriar. O casamento se esfriou, e já vinha, de várias lutas, de muitas lutas. E o ano passado nós nos divorciamos. Ela se afastou da igreja. Eu tentei, irmãos, não culpo ela, eu tenho a minha parcela de culpa, porque eu creio que por muito tempo eu não fui o sacerdote que eu precisava ser da minha casa. Então eu não culpo ela 100%. Eu tenho a minha parcela de culpa, mas não teve mais jeito. Eu lutei, depois eu lutei, tentei, não teve jeito, nos divorciamos. E então tive uma recaída. Foi muito difícil, foi muito duro, porque aconteceu umas outras coisas e eu não aguentei. Eu tive uma recaída o ano passado e voltei para as drogas. A minha vida era cheirar cocaína, dia e noite, 7 dias, 8 dias, quase 10 dias sem dormir, sem comer, só cheirando cocaína, e bebendo e fumando, e andando que nem zumbi pela cidade, dirigindo. Vários livramentos, e Deus guardando. As coisas aconteciam, mas eu não estava mais nem aí para nada, eu não queria saber de mais nada, eu só queria morrer. A minha vontade era morrer. E eu fui morar sozinho, eu aluguei uma casa, fui morar sozinho, eu vivi isolado no meu quarto. O traficante vinha na porta da minha casa trazer a droga, eu só saía de moto para ir num lugar lá buscar cerveja e cigarro e voltava para dentro de casa. E o Senhor tem me chamado para trabalhar com pessoas. Eu não suportava mais ver pessoas, não aguentava mais ver gente, eu não estava nem aí para ninguém. Eu estava entrando numa depressão profunda, trancado dentro do meu quarto, igual zumbi. Aleluia. E numa certa noite, o meu coração disparou, de tanta cocaína que eu cheirei, meu coração disparou, e parecia que ia pular para fora do peito, e aquele aperto, aquele peso no peito, e eu comecei a vomitar sangue, não sei de onde saiu tanto sangue a noite inteira, e não parava, e o coração naquela angústia acelerada. Falei, eu vou morrer, mas não estou nem aí. Mas Deus falou comigo. Falei, cara, chega, eu vou te tirar daqui. E eu ouvi a voz de Deus naquele momento. Aleluia. E eu ouvi a voz de Deus naquele momento. Eu falei, Deus, por que, Senhor? Por que um miserável que nem eu não tenho futuro, não tenho valor nenhum para a sociedade? A única coisa que eu tinha era a minha família, eu perdi, não tenho mais nada, não tenho emprego, não tenho mais carro, não tenho mais nada, sou um miserável. Aleluia. E Deus falou para mim, eu te chamei, cara, eu te escolhi, eu vou te tirar daqui. Eu falei, tá bom, Senhor. E meu irmão está em Jocum há 15 anos, ele sempre me chamava para ir, sempre me falava. Eu já tinha ido visitar umas 2 vezes, e Deus me chamava para missões, Deus me chamava, mas eu não tinha coragem de ir. Ficava trabalhando, a minha vida era trabalhar. Eu sou construtor, eu construo prédio, casa, que você me der uma planta na mão, eu te entrego com a chave na mão. Sou cozinheiro, sou churrasqueiro, sou agadeiro, então assim, eu sei fazer de tudo. Deus me deu esse talento, eu sei fazer de tudo. Então não me faltava serviço, não me faltava trabalho, mas nunca dava, nunca conseguia sair do vermelho. Eu falava, meu Deus, o que é isso, cara? Eu estava fugindo do chamado, estava fugindo do propósito. Às vezes a nossa vida, ela se embaraça e nós não entendemos o porquê. Aleluia. E então eu falei, tudo bem, Senhor, eu aceito, vamos embora. E da minha cidade para Curitiba fica 500 quilômetros. E eu fui para lá, irmãos.
E comecei ali a fazer algumas escolas que tinha ali. E o Senhor começou a trabalhar. O Senhor começou a falar comigo. Não é fácil, irmãos. Não é fácil. Fazem 7 meses que eu não vejo os meus filhos. E os meus filhos são a minha vida. É tudo que eu tenho, são os meus filhos. Eu sempre fui pai e mãe deles. Sempre cuidei, médico, comida, tudo era eu. E fazem 7 meses que eu não os vejo. Isso me corta o coração, dói na minha alma. Mas na metade da escola o Senhor falou comigo, falou: você topa mesmo? Topo, Senhor, eu estou aqui, eu quero fazer diferente, eu quero aceitar o meu chamado. Então me dá os amor pelos seus filhos. Graça, está de brincadeira comigo. Fiquei bravo com Deus, irmãos. Fui brigar com Deus. A noite toda chorando, bravo, xingando Deus. Falei: não, o Senhor é um carrasco, está me pedindo os meus filhos, o amor pelos meus filhos. Aí a noite foi passando, amanheceu o dia, eu comecei a aceitar. E eu aceitei. E depois eu entendi o porquê. Porque eu estava colocando os meus filhos no lugar de Deus. Eu estava colocando o amor pelos meus filhos no lugar que pertence a Deus. Porque o primeiro lugar é dele. A glória, a honra, o louvor é tudo dele. Ninguém e nada rouba o lugar de Deus. Nada e ninguém rouba o lugar de Deus. E eu entendi, eu aceitei, comecei então. Entrei para a ETED para fazer essa escola de treinamento. Irmãos do céu, eu me arrependi, viu? Na metade do caminho eu me arrependi. Falei: o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Deus me moeu, irmãos. Deus me moeu. E está moendo ainda. Mas é para a honra e glória dele. Eu estou entendendo quem eu sou em Deus. Eu estou entendendo que eu sou filho dele. Aleluia. E hoje eu sei quem eu sou em Deus. E é por isso que eu estou aqui. Eu não tenho capacidade nenhuma de estar aqui. Eu nunca tinha andado de avião. No mês passado nós fizemos 4 viagens de avião. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu não conhecia a praia, eu não conhecia o mar. Semana retrasada eu fui para a praia, conheci a praia. Coisa linda de Deus. Maravilhosa. Irmãos, é assim que Deus faz. O improvável que ninguém dava nada. Mês passado eu estava dentro do hospital na Argentina evangelizando. E o melhor de tudo, sem dinheiro. Não posso trabalhar, não tenho tempo para trabalhar, para fazer nada. E eu não tenho ninguém. Eu não tenho renda nenhuma fixa. Nada, não tenho nada. Só de pensão pago R$620. Mais as despesas da base. Não tenho nada. A única coisa que eu tenho, assim, que ainda não é fixa, é R$200 por mês. Como? Não sei, irmãos. Não sei. Mas eu estou aqui. Eu aceitei o propósito. Eu aceitei o chamado. O primeiro mês de escola, eu não tinha dinheiro para comer um biscoito. Morria de vontade de comer um biscoito. Olha, irmãos, um biscoito, R$2,50. Isso é uma miséria. Eu falei: não é possível. O que eu estou fazendo nesse lugar aqui, cara? O mês inteiro nessa pindaíba, eu sou apaixonado por churrasco, sou viciado em carne, sou carnívoro. Falei: Deus, que vontade de comer um churrasco. Que churrasco o que, irmãos? O mês inteiro. Chocolate, puxa vida, que vontade de comer um chocolate. Mês passado nós estávamos lá na Argentina, eu não aguentava mais comer carne, churrasco, doce. E numa certa noite Deus falou comigo: e aí, lembra no mês passado? Não era chocolate, não era churrasco, você queria? Toma aí. Glória a Deus. O mês inteiro, irmão, não aguentava mais comer carne, churrasco.
e lanche, e aquela coisinha toda, e chocolate, doce, de leite, alfajor. Glória a Deus, aleluia! E é assim que Deus faz, e Deus falou comigo, e aí, vale a pena, vale a pena. Eu estou cuidando de você, cara, é eu que cuido de você. Verdade. Eu falei, tá bom, Senhor, vamos continuar. Difícil, irmãos, dói bastante, mas vale a pena, vale a pena, aleluia. É muito gratificante você ver, ouvir as histórias das pessoas. Eu sou apaixonado por sentar do lado de uma pessoa e ouvir a história dela. É muito lindo ver o que Deus faz. Nós estávamos no hospital evangelizando, um cara com a cabeça afundada, que deu um tiro na própria cabeça e não morreu. Falei, esse cara é infeliz mesmo. É nada, tem um projeto de Deus na vida dele, cara. E é muito lindo, a gente lá evangelizando, ele só fazia assim com a cabeça. E começamos a orar para ele, o olho dele encheu de lágrima. Aleluia. Quantas pessoas afastadas e desviadas. Uma senhora lá na feira que a Gabi evangelizou ela, morava no lixão, foi alimentada por uma cachorra. Muito lindo ver o que Deus estava fazendo naquele lugar. Ele estava fazendo em nós, por nós e através de nós. Glória a Deus. Um improvável, que ninguém dava nada, mas Deus tinha uma história escrita para a minha vida. E o inimigo sabia disso. Igual aquela mulher, a Raabe. Não foi por acaso que aconteceu tudo aquilo com a vida dela, que ela se tornou uma prostituta. Não foi. Era o inimigo tentando destruir, distorcer a identidade dela. E por muitas e muitas vezes o inimigo tentou distorcer a minha identidade, aquilo que Deus tinha em mim. E eu estava afundado na armadilha que Ele fez para mim. Mas hoje eu estou aqui para a glória de Deus e dizer para você que Jesus é bom, que Deus é bom e que vale a pena ser fiel, vale a pena servir a esse Deus. Aleluia. E talvez você não entenda, irmão, o que está acontecendo, porque Deus, Ele tem as suas maneiras de trabalhar. Aconteceu o que aconteceu comigo, me divorciei, me afundei de novo nas drogas, mas Deus usou toda esta situação em seu favor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você ama a Deus, não importa o que está acontecendo na tua vida, não importa o que esteja acontecendo com a sua história, ainda que esteja difícil, aleluia, foca naquele que te chamou. Volte os seus olhos para aquele que te escolheu. Aleluia. Porque vai chegar um tempo que tudo vai se esclarecer. E quando chega lá na frente, nós vemos que tudo fez parte de uma engrenagem. Aleluia. E hoje eu começo a entender, irmãos, o que Deus está fazendo na minha vida. Começou no início dessa escola, e eu estou entendendo aqui no Rio de Janeiro exatamente o que Deus está fazendo comigo. E tudo fazia parte de uma engrenagem. Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós fugimos do propósito, nós fugimos daquilo que Deus tem nos chamado. E é preciso as coisas acontecerem nas nossas vidas para que nós possamos entender. Deus, Ele não é um carrasco, Ele não tem a gente por fantoche, não. Somos nós que prolongamos a caminhada. Era só 4 dias caminhada no deserto, durou 40 anos. Então fique ligado, irmãos. Fique atento, não fuja daquilo que Deus tem te chamado. Não fuja do propósito de Deus, ainda que doa. Não fuja do propósito de Deus. Aleluia. Eu vejo muitos ministérios neste
Eu vejo homens e mulheres de Deus neste lugar. Propósitos se cumprindo nesta igreja. Aleluia. Eu gostaria que vocês se colocassem de pé, nós vamos orar. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom. Pastor, enquanto nós estávamos vindo no carro, Deus me deu uma visão. E eu via um navio muito grande, forte. Era um navio, se olhava para ele dava até medo, de tão grande e forte que ele era. Mas esse navio, ele estava ancorado, as correntes muito grossas e a âncora lá no fundo. E eu via a âncora arrastando no fundo, e o Senhor me dizia que esse navio, ele estava andando devagarzinho, porque ele estava ancorado, a âncora estava pegando no fundo e estava segurando esse navio. Aleluia. E eu perguntei ao Senhor o que era isso. O Senhor me disse que é esta igreja, esse navio é esta igreja. E que ela estava ancorada, que algo estava segurando ela. Mas o Senhor me mostrava um mar lá na frente muito grande, e todo aquele mar bonito, imenso, para esse navio caminhar. Então o Senhor me falou que Ele estava quebrando aquelas correntes e aquela âncora. Eu falei: Senhor, mas por que não foi recolhida esta corrente e esta âncora? Aí o Senhor falou para mim que nada e nem ninguém nunca mais vai parar e barrar esse navio, porque o mar é grande. O mar é grande. Aleluia. E tem muito mar ainda para avançar, pastor. Tem muito mar para avançar. E as coisas vão começar a caminhar. A partir de hoje o Senhor vai ver as coisas começar a caminhar. Aleluia. Glória a Deus. E na igreja passada que nós passamos, o pastor agora falou com a gente, falou: olha, vocês foram um canal de bênção para nossas vidas. Vocês chegaram, as coisas começaram a fluir, começaram a acontecer. Nós compramos cadeira, compramos piso, compramos isso, construímos corredor e reformamos. A partir de quando vocês chegaram, vocês têm isso na vida de vocês. Então eu quero deixar isso aqui na vida desta igreja também nesta noite. E eu quero profetizar que a partir de hoje, as coisas vão começar a acontecer. Ministérios vão começar a fluir. Pessoas com chamado vão começar a adentrar por estas portas, pastor. Aleluia. Glória a Deus. Projetos vão começar a sair do papel, porque Deus, Ele conhece, Ele sonda o coração, Ele sabe a sinceridade do coração do Senhor. Eu quero orar neste momento. Coloque a mão no seu coração, que você possa falar com Deus agora qual é o desejo do seu coração, porque nós estamos aqui nesta noite, durante esta semana, para ser canal de bênção para a sua vida. Aleluia. Deus, nós queremos te glorificar nesta noite, Senhor. Nós queremos te adorar, ó Deus, e nós queremos ser canal de bênção para esta igreja. O Senhor falou comigo certa vez, ó Deus, que aqueles que me abençoaram, o Senhor abençoaria. Então eu quero abençoar esta igreja, porque nós já fomos abençoados por eles. Eu quero profetizar, Senhor, em nome de Jesus, muitas bênçãos para esta igreja, Senhor. Eu posso contemplar portas abertas, ó Deus, para este ministério, Pai, em nome de Jesus. E eu profetizo bênçãos, Senhor, para este lugar. Deus, em nome de Jesus, que o Teu nome seja glorificado e exaltado. Senhor, que o Teu nome seja glorificado e exaltado. Deus, em nome de Jesus, nós te adoramos e nós te glorificamos, porque o Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre. E nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor fez, pelo que o Senhor está fazendo e pelo que o Senhor ainda irá fazer por nós e através de nós. Em nome de Jesus, Senhor.
Em nome de Jesus nós te agradecemos e te glorificamos. Muito obrigado, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer a toda a igreja pela recepção. Quero agradecer por este carinho. Eu sinto neste lugar uma igreja acolhedora, uma igreja amável. Muito bom, já me sinto em casa neste lugar. Dá vontade de ficar. Mas Deus me chamou para as nações, irmãos, me perdoem. Pastor, muito obrigado.